Vamos ver se a gente consegue equalizar esse microfone aqui, né? Me dá um pouco mais de liberdade. Abra sua Bíblia para o maior profeta do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia para o profeta mais citado no Novo Testamento. Abra sua Bíblia para o profeta messiânico, profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Mas antes nós faremos a leitura do capítulo 1, versículo de 1 a 4, tá? Já iniciaremos aí essa leitura. O profeta Isaías escreve para o povo de Israel, profeta conhecido como profeta messiânico. Este vai falar da salvação vinda do Senhor Jesus, e o próprio nome de Isaías significa salvação de Jeová, né? Ou o Senhor é salvação. O senhor sabia disso, irmão Isaías? Que o nome do Senhor significa, né, salvação de Jeová? A sua filha lhe disse, exatamente, esse é o nome, o significado do nome Isaías. E é interessante que a palavra salvação, ela aparece 34 vezes nos escritos dos profetas no Antigo Testamento. Então os profetas escreveram, e a palavra salvação, ela se repete 34 vezes. Das 34 vezes, 27 vezes apenas aqui no livro de Isaías. Então dá para a gente entender que Isaías é aquele que irá falar da salvação que vem de Jeová. É aquele profeta falando do Senhor Salvador. E eu acho interessante também nós considerarmos o contexto a qual o profeta Isaías, ele irá desenvolver o seu ministério. Ele é chamado a pregar, a anunciar essa salvação vinda do Senhor, e o contexto não era um contexto em um momento onde reunia-se uma assembleia, reunia-se, né, como nós estamos reunidos neste momento para ouvir a palavra do Senhor. Não era esse o contexto. O contexto é que o povo não quer Deus. O contexto é que o povo detesta o Senhor, o povo está cansado de Deus. E olha só as palavras que o próprio Senhor vai falar para Isaías no momento em que ele está chamando Isaías, no momento em que ele está revelando o ministério profético de Isaías, que está no capítulo 1, a partir do versículo 1. Nos diz o seguinte, olha só, versículo 1. Estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve estas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Então pegou o contexto aqui, contexto histórico. Agora, olha a própria palavra em que o Senhor se dirige a Isaías. Ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor. Os filhos que criei e dos quais cuidei, se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento conhece o cuidado de seu senhor, mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Senhor de Israel e deram as costas para Ele. Eu não sei o que você sente com essas palavras, mas que palavras duras, fortes e
e pesadas, para uma nação criada pelo Senhor, para com uma nação que se chamava pelo nome do Senhor. Mas agora o próprio texto diz, e o próprio Deus diz, esse povo não me conhece. O jumento conhece o dono que tem. O boi ouve e atende aquele que cuida dele, mas o meu povo não ouve a minha voz. O meu povo não atende e não reconhece os meus cuidados. Esse é o contexto de Isaías. Esse é o contexto a qual Isaías irá profetizar para essa gente, para esse povo. E eu gostaria de convidar você agora para ler o capítulo 6, versículo de número 1, é onde vai acontecer o que nós entendemos aqui, o chamado de Isaías, o momento em que Deus irá comissionar Isaías para que o versículo 1 do capítulo 1 fosse verdade, o versículo 2, a mensagem sendo dada. Tá? Então nos diz o seguinte, o texto sagrado nos diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, e é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. E aí o versículo 9, nós não leremos, mas o Senhor vai dar a mensagem para Isaías. Irmãos, já oramos bastante no culto de hoje, mas mais uma vez eu gostaria de orar pedindo que o Senhor nos abençoe. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, somos dependentes da ação do Teu Espírito Santo que nos ilumina para entendimento do texto. Nós Te louvamos pela verdade lida e pedimos que agora o Senhor nos auxilie. Me use como instrumento em Tuas mãos, mas venha trazer luz e compreensão a cada um que está aqui nesta noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de olhar para esse texto, pensando e desenvolvendo a proposta de que o mensageiro desta tão grande salvação, ele precisa ser santo. Isaías é o mensageiro de uma grande salvação, e o mensageiro dessa tão grande salvação precisa ser santo. E é interessante observarmos que a transformação na vida de Isaías começa quando ele vê o Senhor. Mas antes de falar da visão de Isaías, é interessante que ele começa, dizendo o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu. Essa informação não é aleatória, essa informação não é apenas para que saibamos que a visão de Isaías aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. Mas quando nós entendemos quem foi o rei Uzias,
e quem foi Isaías, nós percebemos que essa informação ela tem um peso significativo. Nós percebemos que a Bíblia irá apresentar o rei Uzias, que de maneira geral e diferente de muitos outros reis, a Bíblia diz, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Uzias assume o trono de Israel aos 16 anos de idade. Ele reina por 52 anos. E o rei Uzias, ele foi um rei muito amado pelo povo de Israel. Foi um rei venerado. Ele era um rei querido pelo povo. Ele foi um rei que fortaleceu Israel economicamente, militarmente. Ele reconstrói, constrói muros de proteção. Inclusive foi com o rei Uzias em que foi desenvolvido máquinas, de lançar pedras sobre o exército inimigos. Lançavam flechas, tornando Israel mais forte militarmente. Mas a Bíblia irá apresentar que a fama e o poder proporcionou, oportunidade de revelar o coração de Uzias. E Uzias começou a se orgulhar. Uzias começou a desprezar o Senhor e o conselho do Senhor, e chegou ao ponto de certo momento ele entrar no templo e ele oferecer sacrifícios no altar. Ele fez algo que o Senhor e a lei do Senhor havia determinado que apenas o sacerdote fizesse. Uzias não era sacerdote, Uzias era rei. E os sacerdotes tentaram impedir: meu rei, não faça isso, não traga para si esse juízo. E Uzias, cheio de orgulho, se achando no direito, ele adentra aquele local e ele quebra esta orientação, ele oferece sacrifícios. E o texto irá dizer para nós, a Bíblia irá apresentar que o Senhor feriu mortalmente Uzias de lepra. Ele foi leproso, ele precisou ser afastado da convivência, e ele morreu leproso, que nem sequer pôde ser sepultado no túmulo dos reis de Israel, por causa da sua lepra, por causa da sua desobediência. Então, a informação sobre Uzias e Isaías, existe uma tradição judaica que diz que Amós, pai de Isaías, ele foi irmão de um rei chamado Amazias. Se ele foi irmão desse rei Amazias, então Isaías foi primo de primeiro grau de Uzias, o rei de Israel. A Bíblia não informa nada sobre isso. Então não sabemos se de fato Isaías era primo de Uzias, mas nós sabemos que Isaías, como profeta, ele tinha acesso aos corredores do palácio. Existia íntima amizade entre Isaías e o rei Uzias. A Bíblia irá fazer menção no segundo livro dos Crônicas, capítulo 26, versículo 22, que Isaías, ele escreveu uma biografia sobre a vida de Uzias. Então nós não temos este livro, não foi preservado, não era escritura inspirada por Deus, mas a Bíblia irá mencionar que Isaías escreveu um livro para contar a vida do rei Uzias. Então, quando Isaías começa a falar da visão que ele tem de Deus, ele irá pontuar no ano em que o rei Uzias morreu. Isso não é simplesmente, como diz, para nos situar no tempo e no espaço. Esse é um momento de dor para o povo de Israel. Esse é um momento difícil para o próprio Isaías, que não tem mais a presença desse rei que, com seus erros e acertos, foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, de maneira geral. Então, este homem está passando um momento difícil, mas exatamente nesse ano difícil da vida de Isaías, que ele irá apresentar a verdade para nós, dizendo: eu vi o Senhor. E a transformação na vida desse mensageiro que irá comunicar uma tão grande salvação, começa quando ele tem essa contemplação do Senhor. E o texto irá apresentar para nós o Senhor como o primeiro aspecto da visão que Isaías tem de Deus. Ele tem uma visão de um Deus que é soberano.
de um Deus que é rei, de um Deus que está entronizado. O texto nos diz o seguinte: ele estava sentado em um trono alto. A visão de Isaías se remete a Deus como um majestoso rei entronizado. Isso tem muito significativo. Isso é muito significativo. Tem muita importância, muito peso. Falar de um rei cujo trono não está vazio. O Senhor é aquele que ocupa o trono do seu reinado. O Senhor é aquele que Isaías vai falar algo para nós, que se nós não entendermos um pouquinho da cultura da época, sequer é algo interessante para nós. Que na visão de um rei em um alto e elevado trono, as suas vestes, as abas das suas vestes, o manto dos seus vestidos, não eram apenas longos, era algo que enchia o templo. Você sabe o que isso significa? No tempo antigo, a autoridade e o poder, né, a soberania de um rei, ela era vista, ela era simbolizada no tamanho das suas vestes. Então, quanto mais poderoso era um rei, maior eram os seus vestidos. E a visão que Isaías tem do Senhor não é de um rei que está entronizado apenas. Não é de um rei que tem um longo vestido, é de um rei cujas vestes reais toma conta de todo o espaço daquele templo. E isso não é algo simplesmente de dar colorido para nós, isso tem um peso muito significativo, irmãos, porque existe aqui um real contraste entre a realidade da terra, onde reis se corrompem, onde reis como Uzias, embora fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, mas permite que o orgulho toma conta do seu coração, que a vaidade toma conta de si, e de repente finaliza a vida de uma situação difícil e deplorável. Enquanto outros reis em Israel não apenas erravam em alguns aspectos, mas cuja vida era marcada por fazer o que era mal aos olhos do Senhor, enquanto os súditos desse rei aqui na terra se desviavam, enquanto a corrupção toma conta do povo de Israel, enquanto o povo de Israel não vê esperança, a visão de Isaías nos apresenta um rei que está entronizado, ele está sentado no trono e os seus vestes, as suas vestiduras tomam conta daquele lugar. Esse rei é majestoso, esse rei é soberano. Esse trono e esse rei não se corrompe, não será desocupado, mas ele reina pelos séculos dos séculos. Esse é o Senhor de Isaías. Essa é a salvação desse Senhor, desse rei, que Isaías irá proclamar, que Isaías irá anunciar. É essa mensagem, 750 anos, de um dia, esse rei viria e encarnado traria salvação a todos nós. É esse o rei que Isaías está vendo. É isso que o profeta irá apresentar para nós, dessa visão. Então, a visão de Isaías, irmãos, é uma visão consoladora, confortadora. No ano da morte do rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor. Eu contemplei esse Deus. Eu vi o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós vivemos pressionados. Muitas vezes as circunstâncias parecem que, se agigantam para cima de nós, e nós, assim como Isaías, poderíamos dizer: olha, que ano difícil, que situação difícil. Quando nós vemos a mentira reinando, a calúnia, a corrupção, o engano, o descontentamento, a dor, a miséria, as perdas, nos envolve, e muitas vezes nós ficamos desanimados. Nós podemos passar por isso. Nós ficamos abatidos muitas vezes sem o que fazer. Sabe o que você precisa fazer num momento como esse? Eleve os seus olhos aos céus. Eleve os seus olhos aos céus e pela palavra de Deus e fé no que ela diz, contemple o nosso Deus, que é o mesmo Deus de Isaías, sentado em um trono, cujas vestes preenche todo o espaço reservado para a demonstração desse rei.
Esse Deus de Isaías é o mesmo Deus a qual nós pertencemos nessa noite. É o Deus que morre na cruz e que entrega o seu corpo e que derrama o seu sangue, conforme nós relembramos ao participar da ceia do Senhor. Então, diante das dificuldades da terra, olhe para o céu, porque lá está o Senhor entronizado. Lá está o Senhor, que de maneira absoluta reina. E nós precisamos ter esta visão em momentos difíceis. Nem sempre é fácil, né? Nem sempre é automático. Hoje o Paulo mandou uma foto para mim no WhatsApp, né? Uma foto que existe ali uma mistura de sentimentos, a visualização dessa foto. É uma foto em que está o Paulo, está eu, depois eu vou colocar no grupo da igreja, né? Está o nosso vizinho aqui, está a Marlene e estão os dois advogados que no dia foi, né, fazer a defesa daquela causa de uma situação a qual fui envolvido criminalmente. Olha só, por causa de mentira, por causa de corrupção, por causa de orgulho, por causa de todas essas coisas aqui, que às vezes chegam e se agigantam para cima de nós. Mas sabe qual que é a verdade? O Senhor estava no trono. O Senhor estava reinando. Em menos de 10 minutos, pelo menos para mim foi menos de 10 minutos aquela audiência, a verdade prevaleceu e nós podemos lá tirar essa foto lá atrás. Levinho, eu não senti o chão, eu não estava nem, para quem estava no medo lascado, né? Até aquele veredito daquela forma, meu amigo, eu só queria, eu não sei nem o que eu queria. Tão leve. Irmão, situações difíceis faz parte da nossa vida. Percas significativas sempre aconteceu e sempre acontecerá e vai chegar a sua vez. Mas sabe quando momentos difíceis chegar? Sabe aonde estará o Senhor? Em um alto e sublime trono, sentado, governando o universo. Isso consola Isaías. Isaías tem essa visão de um Deus que é soberano. Isaías apresenta a visão de um Deus que não apenas é soberano, esse Deus é santo. O texto nos diz que existem aqui anjos. E anjos que aparentemente nos assustam um pouco, né? Nós olhamos para esses seres angelicais e eles estão adorando o Senhor, eles estão ali em serviço do Senhor, e o texto diz para nós que eles têm 6 asas. Já pensou um negócio desse? 6 asas. Não é só um ser angelical com 6 asas. É um negócio assim, né, intrigante. Porque das 6 asas desses seres, 2, eles cobrem o rosto. Eles usam 2 asas para tapar a sua visão. 2 asas eles usam para tapar os seus pés. E as 2 asas restantes, eles usam para voar diante do trono desse rei que está sentado. E eles entoam um cântico sem parar, dizendo o seguinte, olha só, não vou citar não, eu vou ler. Versículo de número 3. Diziam uns aos outros em alta voz, olha a letra da música que eles entoavam constantemente ali. Vamos ler juntos lá o que os serafins dizem? Vamos lá? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Isso é o que os seres angelicais constantemente estavam fazendo. Agora, eu dei destaque aqui a algumas coisas que talvez você diga, e me explica aí o que significa então 2 asas cobrirem o rosto, 2 cobrirem os pés, né? Eu não sei. Eu não sei. Provavelmente, aí nós podemos ter algumas, né, especulações. Provavelmente aqui, irmãos, nós temos algumas verdades. Esses anjos, eles não são eternos. Anjos fazem parte dos seres que foram criados pelo Senhor, que é eterno. Eterno é aquele que está no trono. Os anjos são criaturas para servir ao Senhor. E esses anjos, eles estão ali
aos pés daquele que é o eterno Criador de todas as coisas, e em serviço desse ser poderoso, desse Rei majestoso, do Deus do universo. Nós vemos aqui seres que provavelmente não ousam olhar para o Senhor, e em sinal de submissão, de reverência, eles tapam o rosto, para não olhar diretamente para a glória daquele que a terra está tomada do seu glorioso poder. Eles tapam os seus pés, provavelmente simbolizando ali a sua pequenez diante desse Deus. E apenas com 2 asas, eles voam, desenvolvendo o papel para o qual eles foram criados: adorar o Senhor. Isso é muito significativo, porque é muito abaixo dos anjos, muito aquém dos anjos. E na visão de Isaías, anjos que se permaneceram fiéis a Deus, não são anjos caídos, são anjos puros. Muito abaixo de anjos, sabe quem que chega, quem que está? Nós. E muitas vezes em serviço desse rei, porque também fomos criados para adorar e servir a Deus, muitas vezes nós descuidamos e não temos a reverência que os seres angelicais têm. Nós não colocamos as nossas mãos diante dos nossos olhos, mas muitas vezes olhamos por cima, olhamos achando que somos alguma coisa, pisamos, desprezamos, temos os pés rápidos para o serviço de Deus. Quando, na verdade, irmãos, nós deveríamos aprender e reconhecer a nossa pequenez diante desse Deus. Mas, não tão menos importante, devemos fazer a pergunta: assim como esses anjos estão ali em serviço do rei, será que eu tenho usado as minhas capacidades e capacitações dadas por Deus para o serviço do rei? Será que eu tenho desempenhado o meu esforço e aquilo que sou para adorar esse rei, para anunciar que ele é santo, santo, santo? Fica para nós, irmãos, essa pergunta. Tá? O rei a qual Isaías vê é santo, e isso nós vemos na afirmação. O texto nos diz que o louvor dos serafins é santo, santo, santo. Nenhum atributo de Deus recebe ênfase triplicada dessa forma em toda a Bíblia. Santidade faz parte da essência do próprio Deus. Deus não é santo apenas num sentido básico de estar ausente do pecado. Deus é santo porque, como Deus, não existe mais nada. Deus é diferente de tudo. Essa expressão, ela denota ênfase. Você lembra de o próprio Senhor Jesus e tantos outros, outras partes, fazendo menção a algo com ênfase de repetição? Quantas vezes, Jesus, por exemplo, diante de Marta, quando uma situação difícil, ele queria deixar uma verdade, ele diz: Marta, Marta. Ali viria algo muito importante depois. E aqui os serafins diz que o Senhor é santo, santo, santo. A santidade de Deus está sendo enfatizada de uma profundidade que, para aquele que irá anunciar essa tão grande salvação, ele precisa também ser santo. Ele precisa ser santo. A transformação na vida de Isaías começa quando ele vê o Senhor, mas continua acontecendo quando ele vê a si mesmo. Isaías vê o Senhor, soberano, santo, mas quando Isaías vê o Senhor, Isaías olha para si mesmo, Isaías se vê. E é nesse momento, Isaías, nós estamos tendo algumas interferências aí, Vamos mudar aqui? Som. Vamos usar esse outro aqui que está resolvido, Isaías enxerga a si mesmo, depois de enxergar o Senhor. Irmãos, é interessante isso. É muito interessante. Que a visão que Isaías tem da santidade de Deus
inevitavelmente evidencia a podridão do seu coração. Você sabe por quê nós temos dificuldade de enxergar os nossos erros e os nossos pecados? É porque nós não estamos tão expostos à santidade de Deus. Você sabe por que nós, muitas vezes, não temos a reverência que os serafins estão tendo aqui, diante daquele que é Senhor sobre o trono? É porque nós não estamos contemplando a santidade desse Deus. Porque onde brilhar o sol da justiça, irmãos, não há espaço para estrela nenhuma brilhar, para personalidade humana. Hoje nós vivemos um culto à personalidade humana. É o fulano das tantas que vai falar. É o cantor, a cantora de não sei das quantas. É isso e aqui, esse é o grande, não sei o quê. Isso é o verme que está aqui. Quando nós formos expostos à santidade de Deus, nós iremos, assim como Isaías, a autoproclamar uma mensagem de juízo contra si mesmo e dizer: ai de mim, eu estou perdido. Senhor, eu vou morrer. Eu tenho a certeza, Isaías diz, eu estou perdido porque eu tenho lábios impuros e eu estou vendo o Senhor que é santo, santo, santo. É interessante também que Isaías, ele é específico. Isaías não vai dizer: o Senhor sabe que eu sou falho. Ou como nós fazemos nas nossas orações: Senhor, perdoe os nossos pecados. Todo mundo sabe que ninguém é perfeito, né? Eu também não sou perfeito. Irmão, Isaías não faz isso. Isaías dá nome ao seu pecado. Isaías diz: eu tenho lábios impuros. Você tem reconhecido qual que é o pecado do seu coração que Deus quer tratar? Ou você é genérico: Deus sabe de todas as coisas. Falhamos. Senhor, perdoe as minhas falhas. Não, perdoe porque eu menti. Perdoe porque eu gritei. Perdoe porque eu ofendi. Isaías é específico. A santidade de Deus o leva a reconhecer o seu pecado específico. Ele diz: Senhor, ai de mim. E eu gosto de ver também o que o Senhor faz com Isaías. É interessante. Porque se de um lado Isaías é específico, do outro lado Deus não é geral também. Deus não é, olha só, preste atenção aqui agora, ó. Deus não faz o papel de um psicólogo. Deus não faz. Mas como assim? O que seria um papel de um psicólogo? Vou te dizer agora. Tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar de nomes importantes, né, da psicologia, Roger, Freud, Skinner e tantos outros aí. Tá bom, você já ouviu falar das ideias. Eu vou dizer aqui. Tá? Se Deus estivesse agindo como a psicologia nos apresenta, talvez Deus pudesse dizer exatamente, né, essa situação. Não, Isaías, a culpa ela não é sua. A culpa não é sua. A realidade de você ter lábios impuros é por causa desse povo. A culpa é desse povo. A culpa é de alguém que lá atrás decidiu fazer errado e desviar todo o povo. Você não é o culpado. É verdade que você não é perfeito, mas tudo bem. Ninguém é perfeito. Nós estamos, né? Vocês estão aí na tentativa de fazer o seu melhor. Faça o seu melhor. Você precisa, Isaías, ó o Deus psicólogo, você precisa, Isaías, se libertar desse complexo de impureza. Isso não é bom. Ai de mim, vou morrer? Por quê? Não, isso é inferioridade. Você precisa encontrar a cura desse complexo de impureza. E a cura está dentro de você. A cura será encontrada a partir do momento que você encontrar o significado e se encontrar nesta vida. Ou se de repente, né, Deus fosse até mesmo um psiquiatra, né? Isaías, para esses sentimentos que você está tendo aí, eu vou te dar alguns medicamentos.
né? Ou de repente, olha só, olha aí a psicologia aí. Isaías, para de ir nesse lugar, porque esse lugar não te faz bem. Essa visão que você teve não te faz bem, então não veja, não vá, não frequente. Por quê? Porque o que é importante é o quê? É o se sentir bem. Isso aí são propostas vindo da psicologia, irmãos. Mas Deus não faz isso. Deus vê o pecado de Isaías. Deus evidencia o pecado de Isaías, sabe para quê? Para tratar o pecado de Isaías, para removê-lo, para perdoar. É isso que Deus é. Deus é aquele que cura na fonte do problema. Deus não passa tratamentos paliativos. Tá? E Deus não chama de sinônimos os nossos pecados. Deus trata. Mas isso só acontece mediante o quê? O contemplarmos a santidade de Deus, quem Ele é. O texto vai nos dizer que através de uma brasa viva que um anjo pega do altar do Senhor, ele toca os lábios de Isaías. É o símbolo de que Isaías está sendo purificado. Aqui não se trata, irmãos, de salvação. Não é salvação. É purificação, é capacitação para o chamado que Deus está fazendo para Isaías. Então, não veja aqui que se trata do momento em que Isaías é convertido ao Senhor. Não, mas do momento em que Isaías é purificado para o serviço. E nós vemos aqui que a transformação na vida de Isaías, vou recapitular para a gente caminhar para a conclusão, tá bom? A transformação na vida desse homem que será o portador de uma mensagem de salvação. Ele precisa ser santo. E ela começa quando ele vê o Senhor. Ela continua quando ele vê a si mesmo. E ela ainda continua quando ele vê a necessidade. Tá? O Senhor irá comissionar Isaías. E é interessante que muitas músicas, muitas mensagens são pregadas nesse texto. E a ênfase, ela está no versículo 8, né? Então ouviu o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem há de ir por nós? Quantas e quantas mensagens são pregadas nesse texto? E muitas apenas enfatizam só essa parte. Deus está chamando, quem vai serviço do Senhor, quem quer ir, e está precisando, e grande é a seara, e poucos são ceifeiros. Não faça isso, não saia do seu lugar. Não vá, não levante a mão, não se precipite. Sem ver o Senhor, sem ter reconhecimento de que Ele é rei, e que Ele está no comando, sem que os seus pecados sejam expostos e tratados, não levante para fazer nada. Porque aí é onde a vaca vai para o brejo. Porque tem muita gente fazendo por si, para si e em si, porque não contempla o Senhor. Só consegue fazer para a glória de Deus quem está esvaziado de si mesmo. Só consegue fazer para a glória de Deus quem reconhece o seu pecado e diz: Senhor, ai de mim. Só consegue fazer para Deus quem não está motivado e nem mira os resultados, porque a mensagem de Isaías é para um povo que não quer saber de Deus mais do que um jumento não quer saber do dono. Essa é a mensagem para um povo que não irá se converter. A mensagem de Isaías é para um povo que vai ouvir num ouvido, né, e sair no outro, e vai dar as costas para Deus. Deus não quer esse homem para baixo. Ai, ninguém levantou a mão, ninguém se converte, e bota no Instagram, e vamos atrás dos likes, e vamos movimentar, e vamos. Deus não quer esse homem fazendo isso. Deus não quer esse homem atrás de louvor. Então, o chamado que Deus exerce na vida de Isaías é consequência desse homem estar rendido aos pés daquele que está no trono, naquele que é rei sobre todas as coisas. Não tinha duas respostas. Só tinha uma resposta para Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é consequência. Irmãos, concluindo que o nosso tempo já chegou, quando nós pensamos de tudo isso que nós ouvimos,
Hoje nós temos entre nós a verdade da mensagem que Isaías transmitiu. Isaías é aquele que irá transmitir a mensagem que um dia nasceria em Belém de Judá um menino, como resposta de Deus para o nosso pecado. Hoje nós nos reunimos aqui porque um dia esse menino nasceu. Era a resposta de Deus para que um dia Jesus Cristo, que veio a este mundo como uma criança, fosse pendurado na cruz para perdão dos nossos pecados. A mensagem de Isaías chega até nós como o Deus que salva pecadores. Você tem essa certeza de salvação? A mensagem que Isaías irá proclamar é sobre essa salvação. Segundo lugar, este texto nos desafia o seguinte, tá? Aqui se trata de um homem sendo chamado para uma tarefa específica, ele vai ser profeta do Senhor. Mas todo aquele que recebe o perdão do Senhor é igualmente chamado para também ser santo. Porque não tem como servir a esse Deus que é santo sem ser santo. Na verdade, sem santidade ninguém verá o Senhor, a Bíblia diz. Levítico, a lei do Senhor, é um chamado do povo a ser santo. Pedro vai repetir e dizer, sede, pois, santo, assim como santo é o Senhor. Esse é o chamado da igreja, santidade. Como você tem caminhado? Você tem caminhado a evidenciar, né, a santidade daquele que é o rei entronizado, através do que faz, do que vê, do que ouve, do que fala. Talvez, né, nós não tenhamos um chamado coletivo para ser profeta, vamos pensar assim, estou sendo fiel ao contexto, mas um chamado individual, pessoal, para todos aqueles que pertencem ao Senhor. Viva em santidade. Anuncie essa tão grande salvação. Isso é para todos nós. Como você está vivendo? Essa é a pergunta. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós oramos, ó Deus, reconhecendo, em primeiro lugar, a tua grandeza, reconhecendo, ó Deus, a tua santidade, a tua soberania, o teu governo, e te louvamos porque isso não é apenas uma realidade no céu, essa é uma realidade na terra. Ainda que diante da nossa capacidade de enxergar, nós vemos apenas desesperança, corrupção, miséria, fome, dor. A verdade é que acima de tudo isso está o Senhor entronizado, conduzindo todas as coisas. E te louvamos porque no meio de tanta dor a qual nós passamos, nós pertencemos ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, a enxergar o nosso pecado. Nós temos pecado. Nós nos reunimos aqui manchados pelo pecado. Nos ajude a enxergá-lo e a correr diante daquele que pode purificar os nossos pecados. Nos envolva mais do que apenas em contemplação e em visão pessoal, nos envolva no chamado ao serviço. Porque o Senhor continua perguntando, quem há de ir por nós? O Senhor escolheu realizar a tua obra através de nós obedecermos, de nós anunciarmos. Quem ouvirá se não for enviado quem pregue? Nos ajude, nos purifique e nos perdoe. Oramos no nome de Jesus.